A gente também, quando a coisa está muito apertada para o nosso lado, a gente começa a perguntar para Deus: Deus, mas por que eu? A pergunta devia ser: por que não você? Outras pessoas também não passam por tantas adversidades, não é isso? E aí no verso 38, no capítulo 1, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde tu estavas? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu a madre? Quando ele pôs as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? Oh, gente, eu vou mudar aqui para a versão NVT. Tá bom? Verso 10. Pois o contive atrás de portas com trancas para eliminar seus litorais. Disse: daqui não pode passar. Aqui são ondas orgulhosas. Suas ondas orgulhosas devem parar. Você alguma vez deu ordem para que amanhã aparecesse e fez o amanhecer se levantar do leste? Eu já começo a estremecer. Vai para o capítulo 39. O Senhor continua o seu desafio, é o meu título aqui. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Viu as corças nascerem? Sabe quantos meses dura sua gestação? Sabe qual é o momento do parto? Elas se agacham para dar à luz a seus filhotes, e assim suas crias nascem. Os filhotes crescem nos campos abertos e vão embora para nunca mais voltar. Quem deu ao jumento sua liberdade? Quem desatou suas cordas? Eu o coloquei no deserto, as terras estéreis são seu lar. Ele despreza o barulho da cidade e não faz caso dos gritos do condutor. Os montes são seu pasto, onde ele procura o capim. Acaso o boi selvagem aceitará ser domado? Passará a noite no curral? Você consegue prendê-lo no arado? Aí vai para o capítulo 40. Então o Senhor disse a Jó: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica Deus, mas será que tem as respostas? Então Jó respondeu: eu não sou nada. Como poderia encontrar as respostas? Cobrirei minha boca com a mão. Já falei demais, não tenho mais nada a dizer. Então, do meio do redemoinho, o Senhor respondeu a Jó: prepare-se como um guerreiro, pois lhe farei algumas perguntas, e você responderá. Meu Deus, que duelo! Porá em dúvida a minha justiça e me condenará só para provar que tem razão? Você é tão forte quanto Deus? Sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e esplendor, de honra e majestade, dê vazão à sua ira, deixe-a transbordar com os orgulhosos, humilhe-os com um olhar, pise os perversos onde estiverem, enterre-os no pó, prenda-os no mundo dos mortos. Então eu mesmo reconheceria que você pode se salvar por sua própria força. Meu Deus do céu. Vai para o 41. Eu já estou descadeirado e eu não estou lendo o capítulo todo. Você é capaz de pegar o Leviatã com um anzol? Ou prender sua língua com um laço? É capaz de amarrá-lo passando uma corda por seu nariz? Ou atravessar seu queixo com um gancho? Acaso ele implorará por misericórdia ou suplicará por piedade? Aceitará trabalhar para você e ser seu escravo para o resto da vida? Fará dele um animal de estimação como um pássaro? Ou deixará que suas meninas brinquem com ele? Comerciantes o comprarão para vendê-lo no mercado? É possível furar sua pele com lanças, ou ferir sua cabeça com arpões? Agora vai para o 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos.
Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Agora, eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas. Senhor, essa é a tua palavra, tua bendita palavra. E ela não está aqui apenas para contar histórias vãs, ela está aqui para nos ensinar, para mudar a nossa mente. Com a mente transformada, nossas atitudes também serem modificadas. Ajuda-nos pelo poder do teu Espírito e marca-nos nessa noite com a verdade que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre a contemplação de Deus. Será que nós temos investido tempo em nos deliciarmos em Deus? O salmista diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E a gente às vezes interpreta isso de uma maneira equivocada, porque a gente pensa que agradar-te do Senhor é fazer tudo para ser aceito por Ele. E como a gente cantou aqui, muito bem, não é nada que a gente faça, não está conectado com aquilo que a gente faz. É tudo sobre quem Deus é. E Ele nos alcançou, Ele nos transformou com seu infinito amor, como a gente viu aqui ontem. Mas nós entendemos isso com o nosso intelecto, muitas vezes. Você escuta eu falando, você apreende isso intelectualmente, você escuta, você entende e você fala, é. Mas você precisa de ter a sua experiência de contemplar Deus. De parar. Quando Deus começa a fazer essas perguntas para Jó, Ele não estava querendo se exibir. Deus não precisa, gente, Deus não tem problema de ego. Isso é coisa do homem. Deus não precisa se afirmar. Deus precisa ser adorado. Não, nós precisamos adorar Deus. Porque a adoração é amor extremo. E esse amor extremo nos leva à conexão. E nessa conexão, nós somos transformados. Deus não vai mudar em poder, em santidade, se nós caminharmos diante dEle em santidade e amor. Ele está estabelecido em um alto e sublime trono. Deus não precisa da nossa adoração, nós é que precisamos de nos curvar em adoração e reconhecer o poder e a sabedoria e a grandeza de Deus. E nessa contemplação, nós vamos sendo transformados à sua imagem. Quando o Senhor condena os ídolos, Ele diz assim, tornem-se semelhantes a eles, todos os que os adoram. Então, surdos, cegos, mudos, vocês têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve, têm olhos, mas não veem. Ele está falando, aqueles que adoram os ídolos serão semelhantes a Ele. E eu posso te dizer, aquele que adora o Senhor será semelhante a Ele. Mas às vezes a gente pensa que a adoração é apenas as músicas que acontecem aqui na igreja. Então a gente, é um momento tão precioso nessa conexão com o Senhor. E a gente, através das canções, que é apenas uma das múltiplas linguagens de adoração, nós nos achegamos a Ele no louvor congregacional e juntos nós o adoramos e cantamos sobre a sua grandeza, sobre o seu poder, sobre a sua majestade e força. Aliás, é um tempo que nós precisamos realmente de reavaliar as nossas canções de adoração, porque sutilmente o diabo está roubando a adoração. O momento da adoração a gente está cantando mais sobre como a gente se sente, ou sobre o nosso próprio umbigo, ou sobre as nossas próprias dores. Gente, tem hora para tudo. Tem hora para você cantar sobre as suas dores, tem hora, aquela música de você vai cantar sobre a sua restituição, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, momentos de ministrações específicas, mas a hora do louvor e da adoração, a centralidade absoluta é de Cristo. E até isso Satanás tem tentado roubar. Então a gente acaba cantando mais sobre nós mesmos nos períodos de louvor e adoração, do que sobre quem Deus é, sobre aquilo que Ele faz, sobre a sua grandeza, sobre o seu poder.
Mas ele não se dá apenas, a gente não proclama isso, gente, apenas na hora que a gente está adorando. E a gente não adora apenas com música. Quando o Senhor se encontra com a mulher na beira do poço em Samaria, Ele fala assim, olha, vem a hora e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Não é uma questão geográfica, não é sobre se é em Jerusalém ou se é em Samaria, mas é uma adoração que acontece na vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem uma vida devotada a Deus. Adoração é amor extremo e devoção. Você é devoto de Jesus Cristo? Você conhece essa palavra, devoto? De que santo que você é devoto? Ou seja, a quem você se devota. Por isso que a gente faz devocional. Devocional é o momento em que você para tudo que está fazendo, porque a prioridade da sua vida está diante dos seus olhos, e você para, não com a sua lista de pedidos, mas você para olhar para Ele. O tema desse congresso é Hoje Olhamos para Ele. É o acróstico de Hope. Hoje olhamos para Ele. Será que nós estamos olhando para Ele, gente? Será que quando nós assentamos diante de Deus no nosso devocional, nós contemplamos Deus? Será que quando a gente está lavando a louça, nós contemplamos Deus? Quando a gente está trocando a fralda de uma criança, estamos contemplando Deus em espírito e em verdade. É algo que acontece no transcendente e é algo que acontece no natural. É algo que a gente pensa que a igreja é o lugar da adoração. Gente, a vida é o lugar da adoração. A sua vida deve ser devota ao Senhor. Então, se você está trabalhando, você é um ministro no mercado. Você está trabalhando, você está cuidando do dente das pessoas, você está cuidando de criança, você está passando flúor na criançada, você está tornando o nome do Senhor conhecido, porque tudo que você faz na sua vida tem o Senhor na centralidade de tudo. Você vê o propósito de Deus em tudo. E, gente, quando a gente entende que a vida não é esse dualismo que a gente entende do o sagrado e o profano, a igreja e o mundo, uma vez que o Senhor me alcançou, eu sou do Senhor em qualquer lugar, a qualquer hora, eu sou uma agente da vida, transbordando a vida em adoração aos pés do Senhor. Então a gente tem uma mania, até mesmo por causa da construção da nossa fé, a gente pensa assim, a música do louvor é a música animada, e a música da adoração, aquela música, apaga a luz. Também, mas quando você está dando comida para o faminto, isso é adoração. Quando você está atendendo bem o seu cliente, isso sobe as narinas de Deus como adoração. A pessoa começa a ver que a sua vida é devotada a Deus, porque você tem um jeito diferente de agir, de pensar, de andar, de vestir. Você é diferente. Você já foi parado para alguém e falou, escuta aqui, você é evangélico, né? Mas não estou falando por causa do estereótipo não, porque tem uns estereótipos, né, gente? A gente veste como crente, né? Você vê uma menina de saia jeans, coque, blusa branca, você fala evangélica. Tem os estereótipos, né? E a gente identifica. Esses dias aí, no aeroporto, eu vi o cara chegando, correndo assim com um violão na mão, aquela calça de tergal, um relógio dourado desse tamanho. E aí ele fez uma pergunta para o cara, e o cara respondeu, obrigado, amado, crente. Na hora que ele falou, amado, eu fui crente. Não é por causa dos estereótipos, não. Às vezes você está por trás de um balcão com o uniforme da empresa. E alguém fala assim, aqui, você é diferente. É por aí, gente. É quando você está tão conectado com o Senhor, que Ele começa a sair pelo olho, pela orelha, pelo gestual, entendeu? Ele brota, ele sai, blu, 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 entendeu? Você não tem que fazer esforço nenhum, sai. Você está cheio de Jesus, transborda. E você vive a vida para a glória de Deus. Isso é uma vida de adoração. Mas, gente, ela é resultado
de intencional contemplação. A gente precisa de contemplar Deus. Como assim, Helena? A gente não enxerga Deus. Eu não enxergo Deus, como é que eu vou contemplar Deus? Você enxerga Deus sim. Só isso aqui que a gente leu sobre Deus falando com Jó, o que te pareceu? Você pode imaginar Deus? Você pode imaginar o tamanho de Deus falando com Jó? Onde você estava? Quando eu pus limite no mar, Jó. E falei para as ondas, você não vai passar daqui. A perspectiva que a gente tem de Jó, desse tamanhozinho de Deus enorme, não é? Através da palavra nós contemplamos Deus. É por isso que te dá uma leseira e uma preguiça do inferno quando você começa a ler a Bíblia. Quando começa a ler a Bíblia, você tem insônia? Leia a Bíblia. Você notou ou é só comigo? No início, gente, quando você ainda está construindo, né, esse caminho, é muito difícil. Você lê tudo quanto é porcaria e fica querendo passar para a próxima página. Mas quando você começa a ler a Bíblia, no terceiro versículo você já está bocejando. E tem que fazer um esforço. A Valnice Milhomens conta que quando ela estava com muita sede de Deus, assim, e ela queria aprender mais de Deus, e ela estava crescendo em conhecimento diante de Deus, e ela estava trabalhando, estudando, servindo, fazendo muita coisa, não tinha tempo. Aí sabe o que ela fazia? Subia em cima do vaso sanitário. E ela falou, se eu dormir, eu caio. Isso é sede de Deus. E ela subia, ela conta que ela subia, e já era mais de meia-noite, e ela subia no vaso, começava a ler, mas ela sabia. Meu olho não pode fechar, senão eu caio. E eu posso me machucar gravemente. E ela ficava ali até concluir a leitura bíblica dela. Isso é disciplina. Isso é fome. A gente tem o pão, mas está faltando fome. A gente tem a água, mas está faltando sede. E a gente coloca tudo quanto é guloseima para dentro. Aquilo que não te dá vida. Ao invés de colocar aquilo que te faz contemplar Deus. Só para vocês terem uma ideia. Espera aí. Fica aí comigo. Vou escolher um texto aqui aleatório. Entrou um cabelo no meu olho, gente, mas isso não vai me atrapalhar. Vamos lá. Um texto. Vamos lá. Então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. O anjo o lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que ele não pudesse mais enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Agora vai para mim lá, no Apocalipse, estou adiantando para o verso 11. Vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, e a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, e quem não tinha o nome registrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre.
Como é que você termina uma leitura dessa? Assim como eu estou. Uau! Contemple a majestade de Deus. Quando você se debruça sobre as Escrituras, até nas misérias, quando você vê o pecado de Davi com Betseba, Deus manda o profeta Natã à casa de Davi, corrigir Davi. E ele compara Betseba a uma cordeirinha. A gente vê o Deus grandioso, majestoso, se importando com uma mulher que foi tomada à força por quem deveria protegê-la. Deus não põe panos quentes no pecado de Davi. Ele corrige Davi. E ele chama, ele compara Betseba, a cordeirinha. Eu já vi gente falando mal de Betseba. Betseba foi tomar banho no terraço, porque era Davi que estava no terraço, quando ele deveria estar na guerra. Era Davi que procurou saber quem era aquela mulher. E ele sabia que era a mulher de um dos seus valentes mais leais. Era Davi que não podia cobiçar aquela mulher, porque ele já era cheio de esposas. Deus não passou pano para Davi, não. E o filho de Betseba se tornou o sucessor. Não aquele que foi fruto do adultério, mas Salomão, que nasceu do casamento de Betseba. Ele se tornou o sucessor mais próspero de Israel, Salomão. E quando você para para contemplar as Escrituras, você vai ver um Deus grande, mas que inclui na genealogia do Messias, Raabe a prostituta, Ruth, a moabita, Tamar, a mulher que injustiçada foi reivindicar o direito de gerar um filho da tribo de Judá. As coisas loucas para confundir as sábias. O Deus que escolheu uma mulher para ser juiz em Israel no tempo dos juízes. Podia ter escolhido Lapidote, marido dela, mas escolheu Débora. Um Deus enorme, mas que se importa com o pequeno. E se nós não pararmos para contemplar esse Deus bondoso, misericordioso, mas também justo. Também um Deus tremendo, Deus que põe freio nas ondas e o Deus que libera a catástrofe. Se nós não pararmos para contemplar Deus na sua grandeza, na sua misericórdia, na sua bondade, se nós não olharmos para Ele como Ele é, nós vamos customizar Deus. E esse é o problema dessa geração. Você cria um Deus no seu modelo, igual o sanduíche. Você vai lá, não, isso me parece justo, isso não é justo, isso me interessa, isso não me interessa. Não, esse negócio de Deus condena, não, essa parte eu pulo. Não. E aí você cria um Deus Papai Noel. Se eu comportar direitinho, ele tem a obrigação de trazer presente. Ou então Deus gênio da lâmpada. Se eu orar, jejuar e fazer meu devocional, ele vai atender os meus pedidos. Isso não tem nada a ver com Deus da Bíblia, gente. E aí a gente começa a viver com um Deus imaginário. Um Deus que não é o Deus das Escrituras Sagradas. E a gente começa a viver uma vida besta, uma vida pecaminosa, uma vida que não se compromete, uma vida que não transborda, porque a gente formou um Deus para nos servir. E a gente pensa de verdade que Deus é aquele que eu vou determinar e Deus vai fazer, porque Ele é meu empregado. A gente começa a se relacionar com Deus como se a gente que fosse Deus. Você conhece os menininhos tiranos? Você já deve ter visto um tiraninho por aí. O menino tem 2 anos, é a mãe e o pai andam atrás. O que foi, filhinho? Não quero! Cala a boca! Já viu? Sobe um ranço, não sobe? Mas não é contra o menino não, dá vontade de pegar a mãe e o pai e esfregar a cara no muro de chapisco. Por aí você vai vendo como eu preciso ser transformada, gente. Jesus me batiza no amor, me batiza no amor, me batiza no amor. Põe as 2 mãos em mim.
Mas dá vontade, dependendo da circunstância que você está vendo, dá uma raiva. O menino bate na cara da mãe, pá, pá, pá. E o pai fala, não faço não, filho. Aí ele vai na cara do pai também, pá, pá, pá. Dá vontade de entrar na fila aí também, pá, pá, pá. Meu Deus, o que é isso? E depois fala assim, eu não sei o que eu fiz de mal. Eu dei tudo para esse menino. Esse que é o problema. Deus te dá tudo. Porque senão te estraga. Se a gente tiver tudo que a gente pedir para Deus, a gente vai ficar mimado, estragado, egoísta, preocupado apenas com o próprio umbigo. Deus não é esse Deus, gente. Deus é misericordioso, é bondoso, sim. Ele nunca vai te dar pedra no lugar de pão. Ele nunca vai te dar cobra no lugar de peixe. Mas Deus te ama, inclusive, quando Ele fala não. Quando Ele fala espera, ou quando Ele fala, isso não é para você, filho. E aí a gente fica recalcitrando com os aguilhões. Como assim, Deus? Você não vai fazer nada. E Deus vai olhar para a gente. Não. Esse é o Deus verdadeiro. Que põe limite, que fala não. Porque Ele conhece a nossa estrutura. O que Ele vai dar para a Ju, Ele não vai dar para mim. Porque a Ju é uma pessoa, eu sou outra. Tem um propósito para a Ju, tem outro propósito para mim. Não é para competir, não é para comparar. Nós somos indivíduos muito únicos, muito singulares. E Deus vai trabalhar cada um na medida que tem que trabalhar. E cada um cumpre um propósito que não é sobre o próprio umbigo apenas. Por isso que Pai nosso, que estás no céu, é nosso. Tem gente que pensa que só tem Ele na terra, entendeu? Que Ele é o reizinho e que a Trindade está orbitando em volta dele. Então é isso, eu sou tão amado por Deus. Você é, e o seu irmão que está do seu lado aí também. Nós somos amados por Deus. E para um filho, eu tenho 4 filhos. Cada um deles é de um jeito. Eles foram educados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, são filhos do mesmo pai, da mesma mãe, cresceram na mesma igreja, estudaram na mesma escola, receberam os mesmos princípios, comeram a mesma comida, e cada um é de um jeito. O que funcionou para um, deu radicalmente errado com o outro. Não tem bula. Tem bula para menino não, gente. É a dependência de Deus. Jesus, vem aqui, Senhor, põe a mão na minha cabeça, a mão na cabeça desse menino também. É dependência total. Ensina-me, Senhor, ensina esse menino. Ensina-me, Senhor, ser um exemplo para esse menino. É um desafio. Agora imagina nós. Somos tão distintos, mas somos filhos. Somos filhos. Agora o propósito de Deus não é só sobre você. O propósito de Deus passa por você, alcança você, cura você e atinge o outro. Por isso que quando a gente ora, é Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É nós, gente, não é? Pai meu que está no céu. O meu filho Miguel chama o João de pai meu. Eu vou ser o meu filho. Ele é seu, da Clara, da Sofia e do Arthur também. Não tem problema você chamar Deus de pai meu, mas você tem que lembrar que o seu irmão também é filho do mesmo pai. E essas coisas, gente, a gente vai recebendo à medida que a gente contempla Deus através da sua palavra. Então você pode vir num ajuntamento como esse, e a gente pode falar, a Gabriela cantou, a Ju veio aqui, nos deu uma palavra tão poderosa, esse louvor lindo de adoração, e criando essa atmosfera de rendição diante do Senhor, declarando que Ele é majestoso, Ele é Jiré. Agora eu quero te dizer, nada disso vale, se você não voltar para sua casa e continuar contemplando Deus. A gente tem que parar de viver na manivela dos encontros, dos eventos. Porque eles são maravilhosos, mas eles são um catalisador. Aproveita o incêndio. Aproveita o catalisador. Aproveita a chama. E não deixa ela apagar. O problema é que a gente sai daqui uma benção, até flutuando. Vai para o acampamento de carnaval, volta todo mundo. Mãe, deixa que eu lavo a louça, mãe. Aí vai falando, começa a falar em línguas. É uma bênção.
Daqui 4 dias o brilho vai se esvaindo. Põe o véu na cara, mas o brilho já foi. Quando vem para a igreja, põe o véu na cara. A paz do Senhor. Mas quando chega em casa... O velho homem está aí, porque o miserável não morreu afogado na água do batismo. Sabe nadar. Então, gente, essa chama é uma chama que a gente acende todo dia. Através da contemplação das Escrituras. Quantos aqui já leram a Bíblia toda? Fica de pé quem já leu. Não mente não, hein, gente? Faz parceria com o diabo, não. Quem já leu a Bíblia toda, fica de pé. Não é para envergonhar ninguém. Mas dá uma olhada em volta. Eu vou arriscar 20%. 20%, pode sentar. Quantos aqui tem menos de 1 ano de conversão? Fica de pé. Pode sentar. Vocês entenderam? Porque é difícil ler a Bíblia. Ler a Bíblia é uma guerra espiritual. Você vai ler a Bíblia, o telefone toca. E você fala, não tenho tempo. Fica caladinho para Jesus te dar vitória. Porque se você vai olhar no aplicativo do seu celular, você fica 5 horas no Instagram, no WhatsApp, usando o celular, as redes sociais. 5 horas. Então não vem me dizer, se você lê essa Bíblia 5 horas por dia, você lia ela em 3 meses. Nós somos indesculpáveis, gente. Somos indesculpáveis. Enquanto isso, os muçulmanos, de 5 anos, já tem que saber o Corão de cor. Como é que a gente vai ensinar a nova geração a amar a palavra de Deus se eles não veem a gente lendo a Bíblia? Como é que nós vamos permanecer firmes no dia da tribulação ou saber exatamente como o Senhor está fazendo se a gente não contempla Deus? Como que o nosso caráter vai sendo melhorado se a gente não contempla Deus? Como que a gente vai temer o Senhor? Falta temor na nossa geração. O Senhor é amigo. O Senhor é conselheiro. O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é doce como mel. Mas Ele é leão. Ele é cordeiro, mas Ele é leão. E a gente banalizou a autoridade de Deus. E o nosso temor se esfriou. E por isso que a gente não dói na gente pôr pornografia diante dos olhos. O consumo de pornografia entre mulheres cresceu absurdamente. O consumo de álcool entre mulheres cresceu absurdamente. E a infidelidade feminina está equiparada à infidelidade masculina. E nós somos geradoras da próxima geração. Guardiãs da família. Intercessoras no lar. Nós temos todas as armas. Somos armadas e poderosas em Deus. Mas andamos como crianças num campo de batalha. Andamos desprevenidas num campo de batalha. E eu quero te encorajar. Contemple. Contemple o Senhor. Contemple a sua glória, o seu poder e a sua majestade. Helena, mas quando a gente lê alguns livros da Bíblia, a gente manda Deus mandando matar todo mundo. Gente, Deus não mudou, sabia? É o mesmo Deus. Nossa, mas isso é tão injusto. Pois é, esse mesmo Deus que mandava matar o povo foi o mesmo que matou o seu próprio filho
para você ter vida. Aí essa hora não foi injusto, não. Porque esse te favoreceu, né? Deus mandava extirpar os infiéis. Depois de já ter mandado os profetas, depois de já ter mandado avisar, depois de já ter falado para o povo se arrepender. Deus sempre dá a oportunidade para a gente se arrepender. E eu quero te dizer, ainda está dando tempo. Ainda tem tempo para você mudar o seu caminho. Ainda tem tempo para você construir um caminho de devoção e de adoração diante de Deus. Ainda tem tempo de você se assentar diante de Deus e contemplar a sua face amorosa, a sua face cuidadora, receber o seu amor redentivo, mas também contemplar a sua justiça, o seu poder, a sua majestade e tremer diante da sua ira. E querer escapar da sua ira pelo caminho da obediência. Ele tem mandado, hoje nós temos programas de televisão, nós temos Bíblia online, nós temos seminários, simpósios, curso online. Hoje nós somos indesculpáveis, mas eu fico vendo, eu posto o look do dia, não sei quantas curtidas, 1 milhão. Eu posto um vídeo de palhaçada, fazendo uma dublagem. Ah, Helena, você é maravilhosa, Helena, morri de rir, Helena, maravilhosa. Aí eu posto redescobrindo sua Bíblia. Aí as visualizações só foram caindo. Eu fui explicando, eu dou um resumo do livro de Gênesis, de Êxodo, de cada livro, por que ele foi escrito, quando que ele foi escrito, qual o propósito do livro, e indico o livro para as pessoas que querem conhecer a Bíblia, entender melhor a Bíblia, pôr o redescobrindo a sua Bíblia do lado da sua Bíblia, e ir lendo e entendendo. Alguém teve o trabalho de fazer um livro, resumindo e explicando os porquês. Um material que pode chegar na sua mão por R$50 que custa o livro. E pode mudar a sua vida devocional. Ah, mas isso não me interessa. Isso não me interessa. E eu fui vendo, diminuindo, mas não vou parar de fazer não, vou continuar fazendo. Porque se um receber, está valendo. Não fique de fora daquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas grandiosas nesse tempo. Deus está levantando um exército. Deus está fazendo um avivamento de dentro para fora. É isso, é assim que consistem as coisas que permanecem. Elas começam dentro, elas começam escondidas, debaixo da terra. E aí elas nascem, brotam, ganham força, florescem e frutificam. Mas a gente é uma geração que se impressiona com as coisas majestosas, mas ocas. Sem substância, look do dia. Isso passa. A gente gosta disso, mas isso não ajuda a gente a ficar com a raiz forte. E a gente contempla a pele da outra, o tutorial de maquiagem da outra, o tutorial de cabelos hidratados da outra. Tem lá, você entra nessas meninas que fazem esse tipo de programa no YouTube, milhões de seguidoras. Aí você encontra alguém que tem um ensino consistente da Bíblia, ele vai crescendo, mas devagarinho, bem devagarinho. E nós somos extremamente numerosos. Os evangélicos, ou os cristãos, incluindo os católicos também, somos muito numerosos. E aí? Mas não vou citar o nome, que não vou dar essa moral, não. Os canais de fofoca gospel só existem porque tem plateia. E a plateia é gospel. Desnudando a nudez do irmão, inventando mentiras, supondo situações, invertendo as coisas, divulgando mentiras como se fossem verdades, exagerando, criando situações que não existem, conflitos que não existem para ter seguidor. E está lá, ó, bombando. Todo mundo querendo ver a vida do outro. BBB gospel. Nós nos tornaremos semelhantes àquilo que contemplamos. Talvez a sua casa esteja uma bagunça, porque você já está sendo moldada por aquilo que você coloca para dentro dos seus sentidos. Você vai aprendendo. Você acha que sexo antes do casamento
Passou a ser uma coisa assim normal, do nada? Não. Discipulado. Hollywood. Discipulado. Friends. Eu amo o seriado Friends. Mas você identifica o discipulado. Todo mundo dorme com todo mundo. Discipulado. Entretenimento. Legal, roupa legal, música legal, visual legal, linguagem legal, passando cocô na sua timeline. Você pensa que é brigadeiro, mas chega mais perto, é cocô. É isso que acontece, gente. O inimigo põe a mesa, desde que ela seja bem bonita, você cai igual um patinho. Agora, quem contempla a verdade, identifica a mentira. Quem conhece a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará dos sutis enganos de Satanás. Não, gente, não pensa que Satanás vai ser óbvio para você, não, gente. O bicho é astuto, ele é o pai da mentira. Ele é astuto. Ele vem com meias verdades, como a gente falou antes. Ele vem com aquele jeitinho. Ele vem com uma coisa bacana, que te acha legal, que te atrai. E quando você pensa que não, você está contemplando aquilo. E você está sendo moldado dentro daquilo. E isso está refletindo na nossa adoração coletiva. A gente canta mais sobre nós mesmos. A minha vida, o meu prazer, o meu Senhor, Ele cuida de mim. 30% fala de Deus e os outros 70% fala da gente. Eu fico lembrando, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Senhor, nos ensina a te adorar. É tudo sobre Ele. É tudo sobre a grandeza dEle, a majestade dEle. Santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus, só Tu és santo. Só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Ah, Senhor, fique de pé no seu lugar. Contemple o Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero que você dê uma olhada para a sua vida secreta com Deus.
Nós somos adoradores de plateias, adoradores na igreja, adoradores na hora do louvor. Mas quando você serve alguém com o Senhor na centralidade do seu gesto, isso sobe as narinas dele como adoração, em espírito, em verdade. Quando eu cuido de uma criança, é para a glória de Deus. Quando eu sou excelente no meu trabalho, é para a glória de Deus. Quando eu chego pontualmente e saio na hora que eu devo sair, é para a glória de Deus. Quando eu cuido da casa e da minha família em serviços ordinários, é para a glória de Deus. Quando eu amo o meu marido e sou leal a ele, é para a glória de Deus. Quando eu beijo os meus filhos e os abençoo, é para a glória de Deus. Quando eu canto as minhas canções de amor na igreja, é para a glória de Deus. E o que eu assisto, o que eu consumo, também é para a glória de Deus. O meu dinheiro é para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei-o como para o Senhor. Tudo é ministério. Você é um ministro de mercado, você é um ministro quando é um dentista, você é um ministro quando é um professor, você é um ministro quando é um enfermeiro. Uma vez uma enfermeira virou para mim e falou: Helena, você está lançando um livro, eu queria tanto fazer alguma coisa para Deus. E eu falei com ela assim: o que você faz? Eu sou enfermeira aqui no hospital infantil aqui do lado. Inclusive essa semana chegou um menino em estado muito grave, e a médica falou que era para eu ministrar um medicamento, só para não falar que ela não fez nada, porque o menino não ia vingar. E quando eu comecei a injetar no soro o medicamento, eu falei: Senhor, ressuscita esse menino e deixa ele viver para a sua glória. A médica riu de mim, me ridicularizou, mas o menino melhorou. Eu olhei para ela e falei: você vai me dizer que você não está fazendo para Deus? Você é uma ministra da vida no lugar onde a morte está. Vamos parar com essa mente dualista. A nossa vida é sagrada, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Contemple o Senhor. Olha para Ele. Hoje olhamos para Ele. Olhe mesmo. Olhe mesmo, não tire os olhos dele, porque isso vai te santificar. Não tire os olhos dele, porque isso vai te deixar mais amoroso. Não tire os olhos dele, porque isso vai dar propósito para a sua vida. Não tire os olhos dele, porque isso vai reorganizar os seus outros relacionamentos. Não tire os olhos do autor e consumador da nossa fé. Coloque os olhos em Cristo e contemple sua glória e majestade, porque não há outro como o Senhor.